Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse quarto trimestre de 2022. E estamos estudando desta feita a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 8, que traz por título Rei Asa, o monarca com triste final. Para os irmãos que têm aí a sua Bíblia, o texto de referência está registrado em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9, versículos 9 a 24, e também 2 Crônica, onde vem do capítulo 14 em diante. Ali você vai encontrar toda a história do rei Asa. O versículo do dia diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. 2 Crônica, capítulo 15, e versículo 1 a 2. Verdade aplicada diz: Não é o lugar onde nascemos que determina a nossa vida, mas sim as escolhas que fazemos para servir ao Senhor. Os irmãos entenderam aí? Então nós vemos que rei Asa foi diferente do seu pai. Ele escolheu servir ao Deus vivo. E nesse propósito, o Senhor foi com ele, como diz aqui o texto. Se você me buscar, como está escrito aqui, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Enquanto eu tenho um comprometimento com o Senhor e o busco de todo o coração, o Senhor vai estar comigo. Se eu clamar, o Senhor vai me ouvir. Então nós vemos aqui, quando você lê aqui a carta, a 2 Crônica, você vai perceber que Asa estava numa desvantagem muito grande diante dos etíopes. Os etíopes estavam vindo contra Asa com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Então nós vemos aí que Asa tinha um exército ali de 300 mais 200 arqueiros. Então são 500 contra 1 milhão. Mas o que aconteceu? O rei Asa, já comprometido com o Senhor, clama e faz uma oração, pedindo que o Senhor o ajude. E Deus o ajudou. E eles conseguiram derrotar um exército de 1 milhão de soldados. E saquearam, tomaram os despojos que eles precisavam. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E aí, quando eles estão regressando, se cumpre o que está escrito aqui, no capítulo 15, verso 1 e 2, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele entrega aquela mensagem dizendo: Asa, enquanto você estiver comigo, eu estarei com você. Então, essa é a condição para a igreja nos dias atuais. Enquanto eu, como cristão, estiver comprometido com o Senhor, sendo fiel a Ele, a sua palavra, o Senhor vai estar comigo. Se eu buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor vai estar presente, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai mandar o socorro, o livramento, mas é preciso que haja um comprometimento. E Asa fez muitas coisas, das quais nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Isso eu comentei apenas para os irmãos já ir se inteirando do texto, do que nós vamos estar estudando. E aqui os objetivos diz: primeiro, conhecer a biografia de Asa. Segundo, identificar os pontos cruciais da reforma feita pelo rei. E terceiro, extrair lições com os erros de Asa. Como os outros, ele também teve seus altos e baixos. Então vamos à lição. A introdução diz que Asa foi o terceiro rei de Judá e nos legou lições preciosas que precisamos desenvolver no decorrer da vida. Ele buscou ao Senhor e promoveu uma das maiores reformas no reino de Judá, estabelecendo a centralidade da adoração ao único e verdadeiro Deus. Aqui um ponto positivo. Nós aprendemos com ele que a nossa vitória ela só é 100% garantida quando nós temos esse comprometimento com o Senhor. O ponto-chave desta aula diz: Asa, durante o seu reinado, rompeu com a idolatria e levou a nação de Judá a experimentar comunhão com Deus novamente. Ou seja, antes dele, Judá estava entregue a todo tipo de idolatria. Com Asa assumindo agora o poder, ele começa a destruir todos os ídolos
e a chamar o povo para um arrependimento. E o povo recebe essa mensagem e começam a se voltar para Deus. E a partir daí eles começam a ver as mãos de Deus estendidas sobre aquela nação, trazendo as vitórias que eram cruciais para a vida daquele povo. Então nós temos aqui no primeiro tópico a história do rei Asa, que começa dizendo: embora Asa viesse de uma família idólatra, não reproduziu as práticas de seus pais, Abias e Maaca, filha de Absalão, mas fez o que era bom aos olhos do Senhor e reinou 41 anos, conforme o texto de 1 Reis, capítulo 15, verso 10. Asa não seguiu o caminho de seus pais. A Bíblia diz que Abias permaneceu em todos os pecados que seus pais tinham cometido, e seu coração não era perfeito diante de Deus, conforme registra 1 Reis, capítulo 15, verso 3. O rei Asa mostrou que é possível ser criado num ambiente hostil e idólatra e ainda assim não ser influenciado por ele. No dia em que teve a oportunidade e se tornou rei, Asa mostrou que sua vida não estava entregue à idolatria, mas sim dedicada ao verdadeiro Deus. Muitas vezes vivemos em ambientes hostis e de grande devassidão, porém precisamos nos manter firmes, alicerçados na palavra de Deus e crendo no poder de Deus, pois o nosso tempo chegará para que possamos fazer mudança. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um ponto que a gente pode abrir um leque, né? Muitas coisas nos dias atuais em que vivemos, nós podemos comparar com o que está sendo dito aqui pelo comentarista. Nós podemos frequentar locais, por exemplo, no trabalho, na faculdade, em outros locais que às vezes temos necessidade de ir e aonde o ambiente não é propício para um cristão, seria hostil, como está dizendo aqui o texto, o comentário, mas que isso não influencia a nossa vida espiritual, ou seja, não pode influenciar a nossa vida espiritual. Nós podemos viver num lugar hostil, mas sem deixar que aquelas coisas venham interferir na nossa integridade espiritual e de comunhão com Deus, ok? E a prova está exatamente aqui na vida deste rei. Foi criado num ambiente hostil, aonde a idolatria era uma constante no meio do povo, toda sorte de coisas erradas, mas ele, quando teve a oportunidade, chegou a vez, ele provou que ele não tinha sido contaminado e que também não tinha passado, né, por uma lavagem cerebral, e que ele agora podia, com o poder e a autoridade, ele podia fazer as mudanças necessárias para exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Asa fez o que parecia bom aos olhos de Deus, e neste período Judá tinha um fortíssimo exército, formado por 300 mil homens com pavês e lanças, e 285 mil com escudos e com arcos. Porém, Asa clamou ao Senhor por sua ajuda e Deus concedeu a vitória, e o exército inimigo fugiu. É o que eu já citei no início, aqui a partir de 2 Crônica, capítulo 14, verso 8, né? Em diante, você vai ver ali que o etíope ele vem contra Asa com 1 milhão de soldados e 300 carros. Então, diante desse exército de Asa, seria uma guerra perdida, né? Por quê? Porque era uma diferença de 500 e tantos mil homens para enfrentar o exército de Asa. Mas ele, como está dizendo aqui, porém Asa clamou ao Senhor por sua ajuda, e Deus concedeu a vitória, e o exército inimigo fugiu. Não podemos confiar na força de nosso braço, nem mesmo na capacidade de gerenciamento, mas sim buscar em Deus força para as nossas batalhas diárias. Para fecharmos esse tópico aqui, diz que o salmista chegou a dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, conforme está registrado no Salmo 20. E versículo 7. Então veja, meus irmãos, Asa tinha feito um concerto com Deus. Asa tinha conseguido trazer o povo para a presença de Deus. E nesse momento Deus intervém, né? Conforme o salmista Davi conclui dizendo que uns confia em carro e outros em cavalo, mas ele diz que, mas nós faremos menção do nome do Senhor,
Foi exatamente o que Asa fez. Ele viu que não tinha poder de fogo para vencer o inimigo que vinha com toda a força. Então ele clamou ao Senhor. Se você ler o texto aí de 2ª Crônica, a partir do capítulo 14, você vai observar, inclusive, a oração de Asa. E o Senhor, né, mandou um rebuliço no meio daquele povo e eles fugiram e o exército de Asa teve condições de destruir tudo que estava pela frente e saquear tudo o que foi necessário. E voltaram vitoriosos, porque Deus é o Deus da guerra, é o Deus da batalha. E aí nós encontramos aí, quando ele estava retornando, quando o Senhor usa o profeta, né, Azarias, para trazer aquela mensagem de advertência a Asa. Olha, meu filho, presta atenção, o Senhor está convosco enquanto vós estáis. Em outras palavras, o Senhor estará convosco enquanto vocês estiverdes. Né? Outra coisa, se vocês buscarem ao Senhor, vocês vão achar. Mas se vocês os deixarem, Ele também vos deixará. Então é simples assim. Ou você está com Deus, ou você não está. Se você está com Deus, você não precisa se preocupar, porque no momento certo Deus vai mandar o livramento e o nome do Senhor sempre será glorificado. No entanto, se você não estiver com o Senhor, se você não confia nele, se você transige com o pecado, com a imoralidade e com tudo que não presta, o Senhor não vai estar contigo. Você vai levar a bordoada sozinho e pode ser destruído. Então, essa é uma advertência para nós. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos ainda aqui que um dos pontos altos de Asa foi promover uma reforma. E essa reforma, vejam aqui, que depois da divisão e dos primeiros 2 reis que patrocinaram, né, o sincretismo religioso em Judá, Deus levantou Asa para fazer uma grande reforma em Jerusalém. E estas mudanças foram na família, na classe sacerdotal e na vida do povo. Então, essa reforma religiosa, ela foi necessária acontecer, porque o povo estava entregue 100% à idolatria, como já frisamos aqui. E Deus não tem comunhão com esse tipo de coisa, irmão. Deus é Deus, e fora do Senhor não há outro Salvador. Então, quando você se volta para as coisas mundanas, Deus se afasta de você também. Deus deixa de atender. E Asa entendeu isto, como já falamos, mesmo tendo sido nascido num ambiente inóspito, num lugar que não era apropriado, né? Ele foi levantado por Deus para poder trazer de volta o povo, né, para a presença do Senhor. Então, o primeiro ponto foi romper com o paganismo que predominava. Até os sacerdotes estavam envolvidos com o paganismo. Então, os cultos pagãos foram motivados em Judá nos tempos de Roboão e Abias, mas Asa rompeu com essa prática e se empenhou em destruir imagens, altares, erguidos aos falsos deuses. O rei Asa chegou ao ponto de ter que depor a rainha mãe, porque ela criou um ídolo, uma imagem. E talvez a intenção dela era manter o povo, né, naquela situação. Então Asa, vendo aquela atitude da sua mãe, ele a depôs da sua posição. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela estava envolvida com a idolatria. Assim o rei iniciou sua reforma religiosa em Judá. Asa nos ensina que algumas decisões precisam ser radicais, rompendo com práticas que não agradam a Deus, assim o colocando em primazia em nossa vida. Então nós vemos aqui que ele foi radical, mas que era uma necessidade sem precedentes naquele momento, porque ou ele tomava aquela atitude ou as coisas continuavam da mesma forma que já vinha vindo há muito tempo, então ele precisava agora fazer a vontade do Senhor. E louvado seja Deus por isso, porque a atitude de Asa trouxe benefícios para a nação. Imagine se Asa não tem procurado entrar pela porta certa, não tem procurado trilhar o caminho direito, ele teria sido derrotado por aquele rei etíope. E não haveria socorro que pudesse vir ao seu favor. Mas quando ele se coloca na posição de servo, adorando o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, ele pôde clamar. Uma simples oração foi o suficiente para Deus ouvir e abrir as portas do céu e mandar o terror sobre aquele grande exército e dar, né, a vitória ao povo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui, ele restabelece a adoração
exclusiva a Deus. É lamentável ver a situação de Judá, pois o texto sagrado diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse. O povo estava tão envolvido com o paganismo que não sentia saudades de Deus. Asa exortou o povo a buscar ao Senhor e a observar os seus mandamentos. Ornamentou a casa do Senhor. Deus animou Asa neste intento, conforme registra 2 Crônica 15, verso 7. E assim foi renovado o pacto com Deus e restabelecido o sacrifício ao Senhor. Deus exige santidade e exclusividade de seu povo e de maneira nenhuma aceitará práticas idólatras. Nós vemos aqui, quando você lê lá em 2 Crônica, capítulo 15, verso 7, você vai ver ali o juramento que o povo faz diante do rei Asa e diante de Deus. O comprometimento de servir o único Deus e não se voltar mais à idolatria, sendo que o contrário disso seria a passividade e a morte. Então esse comprometimento levou o povo, a adorar o Senhor novamente, a buscar o Senhor e adorá-lo na inteireza, na beleza da sua santidade. E a partir daí, tudo começou a acontecer de maneira gloriosa, porque quando Deus governa a cidade, o povo, então nós temos experiência quanto o governo de Deus. O governo de Deus é pacífico, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, temos aqui os erros de rei Asa. Infelizmente, Asa, no fim de seus dias, teve alguns reveses e não confiou no Senhor como deveria. De obrar tão grande livramento e reforma em Judá, Asa não vigiou e desprezou o Senhor nos últimos dias de seu reinado e vida. Por quê? Ele fez aliança com o inimigo. Estava tudo bem no reino de Judá. Porém, o rei de Israel, Baasa, levantou-se contra Asa. Ao contrário do que aconteceu com o exército dos etíopes, desta vez, menosprezando o Senhor dos Exércitos, Asa fez aliança com a Síria. E aí o que é que ele faz? Eu não sei, irmão, parece que as pessoas têm uma mente curta. Se alegra muito quando Deus dá um livramento, Deus dá vitória, e parece que no dia seguinte já não lembra mais. E aí o Senhor traz uma libertação tremenda, fenomenal, mas ele esquece. Aí Baasa vai e ameaça ele, quer construir Ramá, e ele, ao invés de clamar ao Senhor contra Baasa, ele vai e faz aliança com o rei. E o pior, ele tira o tesouro, o ouro e a prata que estavam depositadas no templo, que ele tinha trazido de volta para o templo lá no início, e manda para o rei da Síria. Ou seja, ele paga para o rei da Síria guerrear contra Baasa. E aí nós vemos que isso não foi bom, não foi bem aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui que Asa fez aliança com a Síria, enviando ouro e tesouros da casa do Senhor para Ben-Hadad. O que vemos aqui é um rei fragilizado e que não confiava mais em Deus. Precisamos tomar cuidado para que depois de várias batalhas e conquistas, não passemos a viver uma vida de derrota e distante de Deus. O sábio Salomão pode dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Então precisamos tomar cuidado, porque se o Deus que está nos sustentando, nos ajudando hoje, ele é o mesmo Deus que vai continuar nos ajudando até o fim. E se há bênção hoje, muito maiores bênçãos virão no fim, no final. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece com Asa? Teve um fim desastroso. Quando Asa fez aliança com o rei da Síria, tenazmente repreendido por Deus, através do profeta Anani. Confrontando pela falta de confiança em Deus, Asa se sentiu ofendido e se enfureceu contra o profeta, mandando colocá-lo no trono, conforme registra 2 Crônica, capítulo 16, verso 10. Como um abismo chama outro abismo, ao adoecer dos pés, Asa não buscou ao Senhor, mas confiou nos médicos. Infelizmente, Asa se tornou arrogante, a ponto de não aceitar a repreensão vinda da parte do Senhor, e também foi incapaz de se humilhar, pois no momento de enfermidade não clamou a Deus. Nenhuma posição é maior do que a nossa de servos de Jesus. Portanto, bom é nos humilhar diante das potentes mãos de Deus. É uma advertência tremenda para nós. Felizmente isso aconteceu com Saul, aconteceu com o rei Asa, e ficou soberbo. E isso é um perigo muito grande. Tudo vem de Deus e tudo é de Deus. A glória é dele.
o poder é dele, tudo é dele, e louvado seja o nome do Senhor. Se hoje você é um servo de Deus, que Deus tem usado, não fique achando que você é a última bolachinha do pacote, porque você não é. Se você acha que é o melhor, tenha cuidado, porque o Senhor sempre tem o melhor. Você lembra de Saul? Quando Deus escolhe Saul, Deus colocou sobre ele o seu espírito. Mas quando Saul se apartou do Senhor, o Senhor fala para Samuel e diz assim: eu tenho escolhido um melhor do que ele, e o seu coração é igual ao meu. Achei um que é segundo o meu coração. Então a gente nunca pode achar que é a última bolachinha do pacote, achar que é o melhor, porque isso pode nos trazer a derrota. Então é bom sempre nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Até porque, irmãos, nós somos vasos. E uma dona de casa sabe que tem dia que ela prefere usar uma outra panela do que aquela que ela tem usado direto. Às vezes você usa uma panela hoje, mas amanhã, dependendo do que você vai fazer, aquela panela seria muito grande. Então eu vou usar uma pequenininha. Imagine se aquela panela tivesse o poder de dizer: vem cá, por que você está usando essa pequena aí? Eu não sou melhor do que ela? Não é assim que funciona. Então, como vaso, vamos permanecer nas mãos do Senhor e deixe Ele agir. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão vem dizendo que a trajetória de Asa nos ensina que, se não vigiarmos em todo o tempo, podemos terminar os nossos dias distantes de Deus, amargando o fracasso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender essas lições, que nada mais é do que uma aplicação pessoal para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida dos jovens. Almeja o episcopado, diz o apóstolo Paulo, que excelente coisa você deseja, mas não se esqueça, quem capacita, quem dá a diretriz, quem direciona é o Senhor Jesus através do Santo Espírito. Ok, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que tem nos acompanhado, mas ainda não é inscrito, se inscreva, ative o like de notificação e não se esqueça, irmãos, de dar aquele like, pois esse like é importante para que esses vídeos sejam impulsionados a outras pessoas. Contamos aí com a sua ajuda e até lá, se Deus assim nos permitir.